Muito bem, pessoal, nós vamos começar agora um assunto super legal, que é importante que vocês tenham conhecimento, que são as contas contábeis. Existem mais de 100 contas na contabilidade, que já caíram em prova. O que você vai fazer? Você vai ter que ter calma e começar a fazer uma relação própria das contas que você não conhece, que você tem dificuldade. As contas simples, tipo caixa, banco, clientes, fornecedores, essa você vai matar. A partir de agora você vai começar a compreender que existem contas que se repetem constantemente. E toda prova o CESP lança uma conta mais difícil. Essas contas difíceis que você vai começar a registrar, tá? Então vem comigo. Primeiro que conta é a representação nominal, que identifica qualitativa, a composição, e quantitativamente, o valor. Então a informação qualitativa da conta é a composição, o nome dela. E a quantitativa é o valor. Beleza? Por exemplo, banco 100 mil. É sinal que tem 100 mil no banco. Estoque, 1 milhão. É sinal que tem 1 milhão no estoque. Beleza? Você vai aprender a identificar essas contas, classificá-las também. A base da teoria claudiana. É por meio das contas que a contabilidade registra e controla as transações que modificam o patrimônio de uma empresa. Tranquilo? Então é por isso que eu falei no início do nosso curso, contabilidade é conta. A partir de agora é conta, 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 conta. E o que é conta? Conta é um item que identifica algo, tá? Nós vamos só ver algumas particularidades. Tudo na contabilidade começa com os fatos. O contador recebe o documento probante, aquele papel que deu origem ao fato. São esses documentos que você vê a Polícia Federal, a Polícia Civil apreendendo, porque é dali que são tiradas as informações. Na contabilidade também. Chega um documento, chega uma folha salarial, chega uma nota fiscal, chega uma autorização de compra, um contrato de empréstimo, um financiamento, um contrato de arrendamento. O contador vai fazer o registro. Mas para ele registrar, ele precisa identificar as contas, beleza? Essa identificação de contas, aqui começa o princípio da teoria claudiana. Ó. Em cada fato existem no mínimo duas contas. No mínimo duas contas. Uma será a aplicação e outra será a origem. E essas contas são retiradas do plano de contas da empresa. Cada empresa tem o seu plano de contas. Você vai fazer o seu plano de contas de acordo com a tua dificuldade. Beleza? Plano de contas nada mais é que a relação das contas. Com base na identificação é feito o registro. A gente chama de lançamento nos livros. E apresenta os saldos, balancetes de verificação, demonstrações contábeis. Tranquilo? Então tudo começa do fato. Dos fatos nós temos que identificar as contas. Vem comigo. Em cada fato existem no mínimo quantas contas? Duas contas. Aí eu trouxe uma síntese bem legal para vocês aí, ó. O que vocês precisam saber sobre contas? Primeiro, tipo de conta. A conta pode ser patrimonial ou de resultado. Tranquilo? Segundo, a natureza da conta. A conta pode ser devedora ou credora. Terceiro, o impacto de cada conta. Ela pode ser uma aplicação ou uma origem de recurso. Quarto, a função. Ela pode ser unilateral ou bilateral, o funcionamento dela, né? E, por fim, a estrutura. A conta pode ser sintética ou analítica. Essas informações são fáceis. O complicado está em identificar as contas. Aí eu criei o que eu brinco, mas é uma coisa séria, teoria claudiana, que você precisa saber identificar, classificar e compreender o que está acontecendo com as contas. Vou tentar ajudá-los, tá, senhores? Mas é importante que você resolva o máximo de questão possível, porque só assim que você vai guardar as contas. Atualmente a contabilidade está sendo registrada de acordo com a teoria patrimonialista, de Masi. Patrimonialista, Masi, ele divide as contas em patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais, elas estarão numa demonstração chamada balanço patrimonial. E as contas de resultado numa demonstração chamada DRE, demonstração do resultado do exercício.
As contas patrimoniais, ó, são divididas em ativo, representadas pelos bens e direitos, passivo, representadas pelas obrigações exigíveis, e o patrimônio líquido, que seria um resíduo patrimonial ou um não exigível. Nós vamos aprender, quando estudarmos o patrimônio, que nós temos uma pequena diferença entre a Lei 6.404 e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Para a lei, o PL é parte integrante do passivo, como um não exigível. Artigo 178, parágrafo 2º da Lei 6.404. Para o CPC, o PL não se caracteriza como um exigível. Ele é um resíduo, é uma sobra. É como se fosse aquilo que a empresa tem, mas é dos sócios. Só que os sócios não querem tirar da empresa. Por isso que você vai ter que aprender. Nesse quadro eu coloquei de acordo com o CPC. Mas você pode também entender o patrimônio líquido como um não exigível. As contas de resultados são divididas em receitas, que são ganhos econômicos, aquilo que faz bem para a vida da empresa, e despesas, que são perdas econômicas. Aqui está a classificação. Se você for analisar friamente, é só isso. Você conseguir identificar patrimoniais, bens, direitos e obrigações. Resultado, receitas e despesas. No entanto, senhores, o complicado é você conseguir tirar de um fato quais são as contas. E eu vou tentar otimizar isso com vocês, principalmente quando nós formos estudar os fatos mesmo, tá? Eu vou buscar dentro dos fatos para você aprender a identificar. Mas inicialmente entendam que bens e direitos representam o ativo. Por que é ativo? Porque é o lado que movimenta o patrimônio, é o lado onde está a expectativa de ganhos, onde está o potencial econômico de geração de riqueza da empresa. Por isso que é chamado de ativo. O passivo e o patrimônio líquido. Existem na contabilidade, além dessas contas, bens, direitos, obrigações, resíduo, ganhos e perdas, existem contas que essas sim são bastante cobradas e elas são o peguinha nas provas do CESP. São as contas redutoras. Essas contas redutoras, elas não são negativas, mas elas têm a cultura, traz para mim, de reduzir. Por isso que elas são chamadas também de contas retificadoras. Por exemplo, vamos dizer que você é controlador de uma empresa e a sua empresa vendeu a prazo 10 milhões. No entanto, alguns clientes estão atrasados e você está elaborando as demonstrações contábeis. Se você não falar para o usuário que você tem 10 milhões a receber, mas tem 500 mil atrasado, você está dizendo para o usuário que aqueles 10 milhões serão recebidos. E a informação não é verdadeira, não é completa. O que a contabilidade faz? Ela manda, ela determina que sejam registrados ajustes para apresentar a realidade econômica. E esses ajustes para representar a realidade econômica são chamadas de contas redutoras. Nesse caso, nós teríamos lá clientes, 10 milhões. Estimativa para inadimplência, conta redutora, 500 mil. Aí o usuário vai entender que a empresa tem 10 milhões a receber, mas vai receber só 9.500. E como é uma estimativa, isso pode se efetivar ou não. Aí que entra a prudência. Lembram? A prudência hoje é parte integrante do atributo da neutralidade para nós representarmos a verdade. Vem comigo então. Na contabilidade, é normal que seja mantido o valor de entrada, o valor original de um item. Entretanto, com o passar do tempo, esse valor original tende a ser diminuído. Pode ser pelo uso, por estimativas para perdas ou outra ação administrativa. Essa diminuição necessita ser divulgada para que a informação represente fidedignamente o que pretende informar. A divulgação da diminuição do valor contábil é por meio de contas redutoras. Então a conta redutora, ela aparece com saldo contrário, com a natureza contrária. Por exemplo,
Vamos dizer que a empresa comprou veículos. Ela tem lá veículos. Veículos, 250 mil. E já usou esses veículos. O uso do veículo é chamado depreciação, porque ele está sendo usado e assim está perdendo seu valor, seu potencial. A depreciação é uma despesa que vai sendo somada de acordo com o tempo, dando origem a uma conta redutora do ativo chamada depreciação acumulada. Depreciação acumulada. Vamos dizer que aqui tem 100 mil de depreciação. O que a gente tira quando usa uma conta redutora? Olha, que informação que nós temos aqui. Essa empresa comprou veículos, 250 mil, mas já usou 100 mil dos veículos. Então nós vamos ter que o valor contábil do veículo é 150, que ainda tem retorno de 150 mil. As contas redutoras, elas são contas que buscam ajustar, ajustar. Essas contas compõem o grupo que reduzem. Por exemplo, as contas redutoras do ativo são apresentadas no ativo, as contas redutoras do passivo no passivo, contudo sempre com natureza contrária. O que vocês precisam entender? Que não existe conta com saldo negativo. As contas redutoras, elas estão ali para ajustar o valor contábil do bem, o valor patrimonial. E nós vamos estudar elas, tá? Elas que são importantes. Aqui eu botei alguns exemplos, ó. PDD, ou estimativa, provisão para devedores duvidosos. PCLD, estimativa ou provisão para crédito e liquidação duvidosa. Estimativa ou provisão para perda no estoque. Depreciação, amortização e exaustão acumulada. Receitas financeiras a transcorrer. Essas contas vocês têm que ter atenção. Eu quero já chamar aqui, fazer ênfase a um ponto muito importante. Nós temos legislações que tratam da contabilidade. Leis tributárias, Lei 4.320. E temos várias normas, quase todas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, ou pela CVM. E essas normas aprovam os pronunciamentos do CPC. Então, nas normas, não existe mais provisão como conta redutora do ativo. Para ser redutora do ativo, é chamado de estimativa. Estimativa para inadimplência, estimativa para perda no estoque, estimativa para desvalorização de um bem, estimativa para devedores duvidosos. No entanto, na legislação tributária, ainda se usa o termo provisão, aparecendo às vezes nas provas provisão para devedores duvidosos, provisão para crédito e liquidação duvidosa. Por isso que eu coloquei aqui, tá? As contas redutoras do passivo são juros passivos a transcorrer, despesa financeira a incorrer, custo ou receita antecipada ou despesas financeiras a transcorrer. Nós vamos estudar essas contas, eu volto a chamar a atenção, quando tratarmos dos fatos. Eu vou ensinar isso, tá? Agora eu quero só que vocês entendam que existe conta de ativo, passivo e contas redutoras do ativo, do passivo e do PL. As contas que mais caem em prova são essas aqui, ó. Depreciação, receitas financeiras a transcorrer, juros passivos a transcorrer, capital a integralizar e ações em tesouraria. Ou até mesmo essa despesa. Essas aí já podem ir colocando no macetezinho de vocês e identificando. Depreciação acumulada, redutora do ativo. Receita financeira a transcorrer, redutora do ativo. Despesa financeira a transcorrer, redutora do passivo. Vai identificando, mesmo que você ainda não entendeu o que é, tá? Uma outra coisa interessante que tem na contabilidade é que é usual, esse quadro, por certo, aparecer aqui receitas e despesas
complementadas pelo termo ativo. Não é que elas sejam do ativo, é que elas ativam a economia. Essa expressão é muito usada pelo CESP, ela vem da contabilidade pública, de superveniências e insubsistências. É que quando há um aluguel ativo, houve uma receita. Quando houver um juro ativo, é uma receita. Desconto ativo, receita. É algo que deixa a empresa mais rica, tá? E aluguel passivo, juros passivos, descontos passivos, comissões passivas, são despesas. Não é a mesma coisa que conta do passivo, tá? Então só entendam, se cair na prova para você identificar juros ativos, receita. Juros passivos, despesa. Aluguel ativo, receita. Aluguel passivo, despesa. Veículos, ativo. Contas a pagar, passivo. Guardem isso, tá? As contas, então, são divididas em patrimoniais e de resultado. Nós vamos aprender o que é isso no nosso curso. A natureza das contas. Toda conta se relaciona com a empresa. Toda conta se relaciona com a empresa. E esse relacionamento é a débito ou a crédito, considerando a sua natureza. Então, vocês vão lembrar que a contabilidade é uma ciência social. E como ciência social, ela precisa se relacionar. As pessoas se relacionam. Ela precisa ter o controle sobre esses relacionamentos. Os relacionamentos na contabilidade se dão a débito e a crédito, considerando a natureza. Cada conta, meus queridos, cada conta, minhas queridas, vai ter uma natureza. Ou é devedora ou é credora. Existem poucas contas, muito poucas, que têm a natureza mista. Ou seja, ela pode ser devedora ou credora. Uma delas é a conta ajuste da avaliação patrimonial. E a outra é a conta lucro ou prejuízo acumulado. São contas mistas. Então quer dizer que uma conta pode ter natureza devedora ou natureza credora. E tem contas que têm natureza devedora ou credora. A conta ajuste da avaliação patrimonial pode ter um ajuste devedor ou um ajuste credor. E a conta lucro ou prejuízo acumulado, ela pode ser lucro ou pode ser prejuízo acumulado. São dois exemplos. Mas o mais importante nesse momento é você identificar que existem duas naturezas. Olha como a contabilidade não é complicada. Tipos de contas, patrimoniais e de resultado. Patrimoniais, bens, direitos e obrigações e as contas redutoras. Resultados, receitas e despesas. Para entender a natureza da conta, devemos entender que cada conta assume o papel de uma pessoa no seu relacionamento com a empresa. Olha, eu falei isso para vocês. Há um relacionamento a débito e a crédito. E esse relacionamento pode ser por meio de aplicação ou origem. Aqui você precisa entender o seguinte. Aonde foi aplicado o recurso, aquela conta deve alguma coisa para a empresa. E esqueçam, pessoal, pessoas externas trabalhem hoje por conta. Por exemplo, você me emprestou um dinheiro, eu peguei um dinheiro contigo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na carteira. Peguei aqui. Eu não tenho 5, fui lá com você e peguei os 5. Então, nesse momento, você está sendo a origem dos 5. Você passou a ter um crédito junto a mim. Na minha contabilidade, eu vou te colocar no passivo, como empréstimos a pagar. Eu não vou botar o seu nome, não vou botar lá no meu balanço você, como a gente faz em casa. Aqui a gente cria contas. Eu tenho empréstimos a pagar. O empréstimo a pagar representa que você me deu o dinheiro. Eu tenho uma obrigação. Então, nesse momento, você é credor. A tua natureza em relação a mim é credora. Eu pego esses 5 e boto no banco. Beleza? Eu, empresa. Visualizem isso. Duas contas se relacionando. Duas pessoas. Você e o banco. Só que você vai aparecer como empréstimos a pagar. E o banco aqui como conta corrente, ou Banco do Brasil, o que for. Quando você me deu o dinheiro,
Você passou a ter um crédito junto a mim. Você foi a origem desses R$ 5 para mim. E eu peguei os 5 que você me deu e apliquei no banco. Eu apliquei lá na conta corrente. Nesse momento, o banco me deve os 5. Conseguiram entender? A regra é você responder uma pergunta. De onde veio o recurso? Para responder outra pergunta. Onde foi aplicado o recurso? De onde veio é origem, é credor. Aonde foi aplicado é aplicação, é devedor. É só isso, cara. Você identificar de onde veio para onde foi. De onde veio para onde foi. De onde veio para onde foi. De onde veio é origem. Para onde foi o recurso é aplicação. E sempre, sempre vai existir na contabilidade isso. Origem e aplicação. Origem e aplicação. Se eu comprar mercadoria a prazo, comprei isso aqui, é minha mercadoria. Eu vou lá e pego de você a mercadoria. Você está me dando um crédito e eu estou aplicando no estoque. Nesse momento, você foi a origem e o estoque foi a aplicação. Eu não tinha. Se uma polícia chegasse ou a Receita chegar, epa, da onde você tem esse estoque? Eu vou dizer, ele me deu crédito. E como que vai ser seu nome na contabilidade? Fornecedor. Contas a pagar. Na minha contabilidade, você é uma obrigação para mim. E o estoque para mim é um bem que vai me dar algum benefício. Então, de onde vem a origem, aonde foi aplicada a aplicação. E aí você vai responder isso. Para identificar os débitos e créditos, nos registros é normal fazer 2 perguntas. Quem recebeu o recurso? Esta é a aplicação e será debitada. Qual conta entregou? Esta é a origem. Então entendam, em cada fato você vai fechar os olhos e vai tentar identificar as contas. Aonde foi aplicado e de onde veio. Aonde foi aplicada é aplicação, será debitado. De onde veio a origem, será acreditado. E aí que vai entrar a teoria claudiana quando nós trabalharmos nos registros, nos lançamentos. Identificar, classificar e compreender. Olha um exemplo que eu criei. Vamos dizer que aqui o verde é o passivo exigível, tá? Passivo exigível. As obrigações junto a terceiros. E o azul é o patrimônio líquido, representa os sócios. O que esse pessoal faz? Esse pessoal aplica o dinheiro deles na empresa. Então eles passam a ter um crédito junto à empresa. A empresa deve para eles. Então, olha, a empresa tem um débito. Se você buscar a natureza do passivo e do PL, é credora. Por quê? Porque esse pessoal deu um crédito para a empresa. E aqui estão as origens de recurso que foram aplicados no patrimônio, no ativo. Vamos chamar isso aqui de ativo. A empresa tem um crédito no ativo. O ativo deve para a empresa. Deve o quê, professor? A realização. Quando você comprou o computador, o que você quer do computador? Usar. Então o computador te deve o uso. Quando uma empresa compra estoque para vender, o que ela quer? Ela quer vender o estoque. Então o estoque deve a venda, a realização, algum benefício. E esse benefício é gerar riqueza para a empresa. Beleza? Vocês precisam entender essa relação aqui, tá? Deixa eu voltar. No passivo e no PL estão as origens de recursos que vêm para a empresa. E a empresa aplica no patrimônio, no ativo. Aqui está a aplicação. Beleza? Para toda origem tem que ter uma aplicação. Tudo que uma empresa tem no ativo, como bens e direitos, veio de alguém. Você precisa sempre identificar de onde veio aquele deu o crédito, para onde foi, aquela é a aplicação, aquela tem um débito junto à empresa, deve. Se você tirou dinheiro do banco para comprar um tênis, o banco é a origem do dinheiro que foi aplicado no tênis. Nesse momento, o tênis te deve alguma coisa. Na empresa é a mesma coisa.
você precisa identificar de onde veio e para onde foi. Beleza? Nós vamos aprender isso. Nesse momento eu quero que vocês entendam, saibam estudar. Os tipos de conta, patrimonial e de resultado. A natureza, devedora e credora. Aí eu fiz um macete aqui também, ó. O ativo tem natureza devedora, é uma aplicação de recurso. O passivo tem natureza credora, é uma origem. O PL é uma natureza credora, é uma origem. Veio dos sócios. Podemos até dizer aqui origem de terceiros. A origem aqui veio dos sócios. É da onde que veio o dinheiro. Lá no passivo exigível, o dinheiro veio de terceiros, é um capital alheio. As receitas têm natureza credora, são origens. As despesas têm natureza devedora, são aplicações. As redutoras do ativo vão ser o contrário. Se o ativo tem natureza devedora e é uma aplicação, tudo que reduz o ativo à natureza credora é um ajuste de origem. As redutoras do passivo e do PL também é o contrário. Se o PL e o passivo têm natureza credora, as redutoras têm natureza devedora. Beleza? Guardem isso. Guardem isso. Contas patrimoniais e de resultado. Natureza devedora e credora. Toda conta de natureza devedora é uma aplicação. A conta de natureza credora é uma origem. As contas possuem uma representação gráfica, que é conhecida como razonete. Esse razonete ele vai ajudar, só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal, do débito e do crédito. É no razonete que serão registradas as movimentações que afetaram o saldo da conta, por meio de débitos e créditos. O razonete também é chamado de Tzinho. Ele só é usado hoje em dia para fins de auxiliar a capacidade de compreensão das pessoas. Porque hoje o controle das contas é por meio de folhas, chamada livro-razão. O livro-razão, onde cada conta terá sua movimentação controlada por débito e crédito. Mas o razonete ele tem a seguinte estrutura. Desse lado, que eu vou chamar de lado 1, são os débitos. No lado 2, os créditos. Cada conta terá o seu razonete. E por meio do razonete que a gente vai controlar a movimentação existente nas contas. Se debita ou credita, se aumentou ou diminuiu. Aí eu trouxe um macete aqui para vocês que eu quero que vocês guardem. Para quando nós aplicarmos, tá? Eu não quero ainda que vocês entendam a movimentação. Traz para mim. Prestem atenção. Vocês não vão saber agora, se vocês estão começando, a movimentação. Mas vocês precisam saber que existe um razonete. Que existe devedora e credora. E você já deve saber agora que o ativo é de natureza devedora. Que o ativo é uma aplicação. Aumenta por débito e diminui por crédito. O passivo tem natureza credora, é uma origem. Aumenta por crédito e diminui por débito. O PL tem natureza credora, é uma origem. Aumenta por crédito e diminui por débito. Aonde, professor? No razonete. Na folha razão, quando estou controlando. E aí fica fácil se eu passar para vocês. Ó. Toda conta devedora é uma aplicação, aumenta por débito, diminui por crédito. Vem comigo. Receita tem natureza credora, é uma origem. Olha, as origens de onde vieram os recursos têm natureza credora. As aplicações têm natureza devedora. Guardem isso. E se você não entendeu ainda o porquê, não tem problema. Eu nem expliquei ainda. Só quero que vocês entendam agora essas contas, que elas têm uma natureza. E quando nós começarmos a identificar, vocês vão compreender. As redutoras do ativo são contrárias ao ativo, tem natureza credora. Se ela é credora, ela aumenta por crédito e diminui por débito. As contas redutoras do passivo e do PL têm natureza devedora, aumentam por débito e diminuem por crédito. Aí está o grande macete, que é a chave do partidas dobradas. Partidas dobradas é o princípio basilar da contabilidade. Ele estabelece que para toda aplicação deverá ter uma origem, em uma ou mais contas. Partidas dobradas me dá o direito de entender que o total debitado deve ser igual ao total creditado,
que em cada fato nós teremos no mínimo 2 contas envolvidas. Vem comigo para você ver, ó. Partidas dobradas. Representa o princípio basilar da contabilidade. Estabelece que para toda aplicação de recurso deve ter uma origem. E não esqueçam, a aplicação é debitada. A origem é creditada. Isso vocês precisam saber agora, nesses 30 minutos sobre contas. 30 minutos, cara. Uma coisa que eu estudo há quase mais de 30 anos. Eu estou tentando ainda fazer um milagre aqui com vocês. Que vocês têm que me ajudar a pensar também. Eu sei que é complicado, mas tentem entender. A contabilidade tem contas patrimoniais de resultado. Essas contas têm uma natureza em relação à empresa. A natureza pode ser devedora ou credora. Devedora ou credora. E aí o Partidas Dobradas diz que tudo que for debitado tem que ser creditado. O que a gente vai fazer depois nas outras aulas? Identificar, classificar e compreender essas contas. Mas aí tem mais macete ainda para ajudá-los, tá? Deixa eu mostrar aqui. Que a origem é creditada. Como resultado do Partidas Dobradas, podemos entender que para cada débito deve ter um crédito correspondente. E assim afirmar que em cada fato contábil existem no mínimo 2 contas, cara. Uma é aplicação e outro recurso. Faz um asterisco nisso, escreve IPC e guarda essa informação. Guarda essa informação. Que em cada fato tem 2 contas. Você vai aprender a identificar, eu sei que vai. Com base no Partidas Dobradas, podemos dizer que o total dos valores debitados deve ser igual aos valores creditados. O total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos. O total dos saldos devedores deve ser igual aos credores. O total das aplicações deve ser igual às origens. O ativo é igual ao passivo mais o PL. Isso aqui é chamado de equação patrimonial. Equação patrimonial. O ativo mais as despesas é igual ao passivo mais o PL mais as receitas. O ativo mais as despesas mais as redutoras do passivo e do PL. Vejam, as devedoras são iguais às credoras. Essa aqui é a famosa equação geral da contabilidade. Geral. Beleza? O que é importante, ó? O devedor é igual ao credor. Devedor é igual ao credor. Aí eu trouxe um grande macete para você entender onde estão as aplicações. Ou seja, aquilo que tem natureza devedora. Aquilo que será aplicado. Aquilo que será debitado. Estão no ativo, nas despesas, no aumento do ativo, no aumento das despesas, na redução do passivo e do PL. É dali que vai as aplicações. Quando a gente paga uma dívida, nós estamos aplicando na dívida. E as origens? As origens vêm do passivo, do PL, do aumento das receitas, aumento do passivo, aumento do PL e da redução do ativo. Redução do ativo. Aqui você entendeu um pouquinho do débito e o crédito, mas muito pouco mesmo. E eu quero fazer, para terminar esse vídeo, um grande macete que vocês vão guardar a partir de agora numa folha à parte, para quando nós começarmos a movimentar para você entender. Nós temos as aplicações, é igual a origem. Nós temos que as contas devedoras deve ser igual a credora. O total devedor deve ser igual ao total credor. Aonde estão as contas que são aplicações? No ativo, nos bens e direitos, nas despesas. Nós vamos estudar isso, fiquem tranquilos. E nas redutoras do passivo barra PL. Onde estão as origens? No passivo barra PL, nas receitas e nas redutoras do ativo. Quando uma aplicação tem o seu saldo aumentado, debita. Quando tiver o saldo diminuído, credita.
Quando uma origem tiver o seu saldo aumentado, credita. Quando diminuir, debita. Beleza? Na próxima videoaula eu vou começar fazendo uma pequena interação aqui sobre isso com vocês, tá? É rapidinho para a gente dar sequência às contas.